Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá? Essa aqui é uma aula destinada a alunos do segundo ano, tá? Onde nós vamos trabalhar a transformação isotérmica, tá bom? Então, bem, até agora nós trabalhamos a transformação isométrica, que é aquela que ocorre a um volume constante. Vimos também a transformação isobárica, que é a transformação que mantém a temperatura constante. E agora a gente vai estudar a isotérmica, tá? Que é aquela que mantém a temperatura constante. Tá? É um processo termodinâmico onde não ocorre variância na temperatura. Tá bom? Pronto, então vamos considerar o seguinte. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Coloquei aqui, né? Transformação isotérmica mantém a temperatura constante. Então, imagine aqui que eu tenha um gás, tá? Esse gás aqui, que eu representei aqui em vermelho, ele está confinado, ele está dentro desse recipiente azul, tá bom? Onde esse recipiente ele tem uma tampa móvel, tá? Essa tampa móvel significa dizer que ela tanto pode se mover para cima, tá bom? Como ela pode se mover para baixo, tá? Ela é móvel. Você pode comprimir o gás e ele também pode empurrar a tampa e expandir. Tá? Agora eu quero avaliar com vocês três situações. Tá? Três situações que podem ocorrer ao mover a tampa desse recipiente. A primeira coisa que eu quero que vocês lembrem aqui é o seguinte. Tá? Nós vimos aí em aulas passadas que a temperatura ela está diretamente relacionada com a energia cinética das partículas, tá? Com a energia cinética. E nós vimos também que a expressão da energia cinética é dada pela massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Pronto. Então, se a velocidade das partículas desse gás, ela muda, ela aumenta, por exemplo, tá? Então, como consequência, a energia cinética vai aumentar e a temperatura também, tá? Porque a temperatura é a grandeza macroscópica, tá? É a grandeza que nós podemos medir, que representa justamente o grau de agitação, né? O quanto essas partículas elas se movem, tá bom? Pronto, então vamos embora. Agora, imagine aqui, vamos imaginar o seguinte. Imagine que essa tampa aqui, ela vai descer, tá certo? Então, você vai imaginar que ela está descendo, que ela desce, está descendo, tá bom? Está descendo, pronto. Ou seja, imagine que uma força empurra essa tampa para baixo. Tá? Empurra, então ele está em movimento para baixo, tá? Com uma certa velocidade, não importa essa velocidade de movimento, o que importa é o seguinte, veja só, imagine uma determinada partícula que possui uma certa massa, tá? Essa partícula ela vai de encontro à tampa do recipiente, tá? Só que como essa tampa ela está descendo, então o que vai acontecer é que essa tampa ela vai, tá? Digamos que rebater essa partícula, tá? Ela rebate, de maneira que a energia final, após a colisão, ela vai ser maior do que a energia inicial. Então, nós podemos dizer que a energia final é maior que a velocidade final, tá? É maior do que a velocidade inicial. Tá? Só que lembrem-se, se a velocidade aumenta, naturalmente a energia cinética também vai aumentar. Então, aqui nós dizemos que a energia cinética final vai ser maior do que a energia cinética inicial. E se a energia cinética aumenta, então isso aqui vai se refletir na temperatura. A temperatura final vai ser maior do que a temperatura inicial. O que eu estou chamando de temperatura final aqui? É justamente a temperatura do gás, tá? De todo o gás, após essa partícula ser rebatida, tá? Pela tampa. Tá? Essa tampa aqui nós chamamos ela de êmbolo. Tá? O êmbolo do cilindro, êmbolo do recipiente, que é a tampa móvel.
E a temperatura inicial é a temperatura imediatamente antes do choque, tá? Então, se essa partícula ela é rebatida, então ela ganha velocidade, tem a sua energia cinética aumentada e, como consequência, a sua temperatura, então nós podemos concluir que nesse processo aqui a temperatura ela aumentou, tá? Temperatura aumentou. Tá? Houve aqui o que? Houve um aumento da temperatura. Vou colocar a temperatura aumenta. Tá? A temperatura aumenta. Pronto. Isso aqui é reflexo de quê? Tá? É reflexo do êmbolo estar descendo. Tá? Na medida que ele desce, tá? Ele transfere momento para essas partículas que batem nele. Tá? E por consequência, a velocidade final aumenta, a energia cinética aumenta e a temperatura aumenta. Pronto. Agora vamos imaginar o seguinte. Imagine agora uma situação contrária. Esse êmbolo agora ele vai subir. Tá? Então imagine aqui que ele está subindo. Subindo. Portanto, ele tem uma certa velocidade para cima. Né? Se ele tem uma certa velocidade para cima, o que vai acontecer aqui? Tá? Imagine o seguinte, imagine que algo está subindo, tá? E que abaixo desse algo vem um objeto com uma certa velocidade e bate nele, tá? E bate nele ainda se movendo na mesma direção. Então, o que vai acontecer aqui é que essa velocidade final ela vai ser menor. Tá? Vai ser menor. Tá? Você pode imaginar isso aqui, por exemplo, uma situação prática, tá? É quando, por exemplo, imagine que alguém chute uma bola de futebol na sua direção, tá? E você não quer rebater essa bola. Você quer, digamos assim, matar a bola, tá? No sentido de fazer com que ela pare bem próxima de você. Então, o que é que você tem que fazer? Você dá aquela deixadinha no pé. Digamos que você recebe a bola no pé. Tá? Quando a bola está bem próxima do seu pé, você afasta o seu pé um pouquinho e, como consequência, você mata a bola. A bola ela cai ali bem na sua frente. Tá? Então, para esta situação, onde o êmbolo está subindo, a velocidade diminui. Então, aqui nós dizemos que a velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? A energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial e, por consequência, a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Tá? Então, nesse caso aqui, tá, nós concluímos que o quê? Que a temperatura ela diminui. A temperatura aqui ela diminui, tá? Ela diminui, ou seja, aqui nós temos uma redução da temperatura, tá? O simples ato desse êmbolo subir faz com que a temperatura diminua, tá? Isso aqui tá evidente aqui com a questão da velocidade, tá? Pronto. Agora imagine o seguinte, imagine que o êmbolo agora, ele nem está subindo nem está descendo, ele está simplesmente parado. Tá? Imagine que ele esteja parado. Parado, né? Envolve o que? Uma velocidade igual a zero. Tá? Ele não tem movimento. Bem, nesse caso, o que vai acontecer? Essa bolinha que vai de encontro ao êmbolo, de encontro a essa tampa, ela vai encontrá-la parada. Então ela simplesmente vai bater elasticamente e ser rebatida. Nesse caso aqui não há alteração de velocidade, porque não há transferência de momento. Então nós temos que o quê? Que a velocidade final ela é igual à velocidade inicial. Tá? Como consequência, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial, tá? O que vai se refletir na temperatura final, que vai ser igual à temperatura inicial. Se não houve variação de temperatura, então aqui naturalmente nós podemos dizer que o T se manteve constante. Tá? Nesse caso aqui, a temperatura ela se manteve constante. Tá? Não houve variação de temperatura.
Então, o que nós tiramos de tudo isso, tá, é o seguinte, veja só. O simples ato de comprimir o gás, tá, no momento em que ele está descendo, nós temos aqui, ó, uma compressão. Tá? No momento em que ele está descendo, nós temos aqui, ó, uma compressão. Tá? O simples ato de comprimir o gás faz com que a temperatura aumente. Tá? Faz com que a temperatura aumente. O simples ato do gás expandir, tá? Imagine que isso aqui seja uma expansão, ou seja, o volume está aumentando, faz com que o gás tenha a sua temperatura diminuída. Ele diminui. Tá certo? Ele diminui. E se o gás ele não tem o seu volume alterado, tá? E ele também não ganha nenhuma energia externa, então naturalmente ele vai ter a sua temperatura conservada. Tá? A sua temperatura ela vai se manter constante. Tá ok? Pronto, então guardem essas informações, copiem essas informações que eu coloquei aqui e vamos para o próximo quadro. Tá? Pronto, pessoal. Vamos entender agora, tá, a definição, o conceito de reservatório térmico. Bem, para isso eu quero que vocês compreendam o seguinte. Imagine aqui o mar, tá certo? O mar. Tá? Eu desenhei aqui em azul aqui algo que está representando o contorno, tá, de alguma parte do mar. Bem, nós sabemos que o mar ele é constituído de uma quantidade assim, gigantesca de água, de um volume de água assim, imenso. Tá? Tanto é que 2/3 de toda a superfície da Terra é coberto pelo mar. Né? Pronto. Agora imagine o seguinte. Imagine, tá, que está aqui o mar e você chegue no mar e ache a água do mar muito quente. Tá? E você quer resfriar um pouco essa água. Então o que você vai fazer? Você vai pegar algumas pedras de gelo e vai jogar dentro do mar. Tá? Você vai jogar gelo dentro do mar. Naturalmente, quando esse gelo entrar em contato com a água, o que vai acontecer? O gelo, como está a uma temperatura menor do que a temperatura da água do mar, então o gelo vai roubar, tá? Vai roubar calor do mar. Então, naturalmente, vai ser transferido calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Né? Então, o gelo vai absorver calor do mar. Pronto. Só que, vou lhe fazer uma pergunta. Você tem esperança desse gelo diminuir a temperatura do mar? Não. Tá? É óbvio que não. Tá? Mesmo se você nunca tiver feito essa experiência, tá? Pela sua intuição, você vai perceber que não vai alterar em nada. Por quê? Porque o mar é gigantesco. Então, não importa se ele perdeu calor para o gelo. Esse calor nunca será suficiente para provocar uma variação de temperatura perceptível. Tá? Uma variação de temperatura mensurável. Não importa a quantidade de gelo que você coloque. Por outro lado, tá? Digamos que você chegue na praia, se depare lá com o mar e ache a água do mar muito quente, muito fria, digamos assim, fria. Tá? E agora você quer o contrário. Em vez de você resfriar, você quer aquecer. E o que você faz? Você, sei lá, você faz tá? Você joga algumas toras de madeiras em chama aqui, ó. Você pega algumas toras de madeira e joga dentro da água do mar na esperança em que ele aqueça. Tá? Naturalmente, quando você pega essas toras de madeira, tá, em chama e joga na água, o que vai acontecer? Tá? Como elas estão mais quentes, elas vão transferir calor para o mar. Né? Elas vão transferir calor para o mar. Só que nós sabemos que não vai mudar a temperatura do mar. Tá? Por quê? Porque ele é gigantesco. Tá? Ele é gigante. Não importa o quanto de lenha em chama que você joga no mar, ela não vai provocar nenhuma alteração na sua temperatura, uma alteração mensurável. Tá? Então, o mar sempre vai tender
tá, a manter a sua temperatura constante. Então, a temperatura aqui do mar, que eu vou chamar de Tmar, tá, não varia. Tá bom? Não varia, ou seja, permanece constante. Tá? Pronto. Agora imagine aqui a seguinte situação. Vamos analisar, por exemplo, a atmosfera, tá? O ar. Tá? O ar. Então imagine aqui que eu estou fazendo essas ondinhas aqui só para representar o ar. Tá certo? O ar. Pronto. Digamos que esse ar aqui seja o ar da sua cozinha. Tá? O ar da sua cozinha doméstica. Pronto. Tá lá, né? Bem, perceba uma coisa. Esse ar, essa atmosfera, deixa eu colocar aqui a atmosfera. Atmosfera, tá? Essa atmosfera que tá lá, a atmosfera da sua cozinha, ela possui uma determinada temperatura. Tá bom? Bem, digamos, tá? Digamos que você queira aumentar a temperatura da sua cozinha, por exemplo. Tá? Então o que você faz? Você risca um fósforo. Tá? Você pega um fósforo e você risca ele, tá? Na intenção de quê? De provocar uma chama. Tá? Você tem aqui um fósforo qualquer, tá? E você risca ele na intenção de provocar uma chama que vai aquecer a atmosfera da sua cozinha. Tá? Você riscou aqui o fósforo. Bem, quando você risca esse fósforo aqui, ele vai transferir calor para a atmosfera, né? Naturalmente. Ele transfere calor para a atmosfera. No entanto, ela aquece? Não, é óbvio que não. Por quê? Porque ela é grande. Tá? Ela é... Bem, ali você tem vários metros cúbicos de ar. Certo? Então, para essa chama do fósforo, ela é insuficiente para isso. Tá? De tal maneira que não há variação de temperatura. Certo? E digamos que se em vez de aquecer você quisesse resfriar, então você iria lá na sua geladeira e pegaria algumas pedras de gelo e colocaria sobre a mesa, né? Sobre a mesa. Naturalmente, o que iria acontecer? Bem, o gelo, ele iria roubar calor, né? Ele iria roubar calor da atmosfera, ou seja, ele ia absorver calor da atmosfera, certo? Então, esse calor absorvido, tá? Iria tender a diminuir a temperatura da atmosfera. Só que nós sabemos que não diminui, tá certo? Não diminui. Então, nesses dois casos, percebam, ó, que não importa o que a gente faça para tentar, digamos assim, aumentar, para tentar variar a temperatura, seja aumentando ou diminuindo, nós observamos aqui, ó, que a temperatura aqui, ó, da atmosfera, tá? A temperatura da atmosfera não varia, tá? Não varia, certo? Não varia. Pronto. Então, isso, tá, são dois exemplos de reservatórios térmicos, tá? Reservatórios térmicos são, na verdade, elementos, tá? São, na verdade, entidades, objetos, digamos assim, que não importa o quanto eles ganham de calor ou perdem, a temperatura deles não irão variar, tá? Não irão variar. A temperatura não varia, permanece constante. Deixa eu colocar a definição aqui para vocês. Tá aí, pessoal. A definição. Reservatório térmico é um elemento que perde ou ganha calor, mas não varia sua temperatura. Tá? Pronto. E aqui eu dei o exemplo do mar e dei o exemplo da atmosfera. Tá? É óbvio que existem outros exemplos. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai se preocupar somente com esses. Tá? Então, vamos aqui para o próximo quadro. Ok, pessoal. Então, vamos analisar aqui um processo isotérmico, tá? Como é que pode acontecer um processo isotérmico, tá? Como é que pode acontecer uma compressão ou uma expansão de maneira
a manter a temperatura constante. Então, vamos avaliar aqui o seguinte. Eu tenho aqui um gás, tá? Esse gás ele está confinado aqui num cilindro, tá? Onde nesse cilindro tem um êmbolo, uma tampa, onde essa tampa é móvel, assim como na situação semelhante, na situação anterior. Tá? E esse cilindro ele está imerso dentro da água. Tá? Ele não está completamente imerso, tá? Mas ele está boa parte, pelo menos a parte onde está contida o gás, ele está dentro da água. Então, aqui nós vamos assumir o seguinte: assuma que já faz um bom tempo que esse cilindro ele está aqui dentro da água, de maneira que ele já entrou em equilíbrio térmico com a água. Então, vamos considerar que a temperatura da água seja 25 graus Celsius. Portanto, ó, a temperatura aqui do nosso cilindro, do nosso gás, também será 25 graus Celsius. Perfeito, maravilha. Pronto, agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma compressão nesse gás. Tá? Nós vamos comprimi-lo. Bem, para isso o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma certa força aqui, ó, na tampa desse gás, tá? Então vamos supor que eu aplique aqui, ó, uma força F, tá? Uma força F, fazendo com que esse gás seja comprimido. Então aqui eu vou provocar aqui uma compressão, tá? Uma compressão desse gás. Perfeito, tá? Bem, para que ocorra uma compressão é necessário que uma força externa vá lá e empurre esse gás, né? Então é necessário que um agente externo realize um certo trabalho, tá? Então esse trabalho aqui, tá? Ele vai ser realizado sobre o gás, tá? É um trabalho que vai ser realizado sobre o gás. Pronto, perfeito. Agora, como nós vimos na explicação anterior, tá? Nós vimos que quando há, por exemplo, uma compressão, ou seja, quando o êmbolo ele desce, tá? Ele desce, o que acontece com a temperatura do gás? Naturalmente ela aumenta, tá? Quando existe uma compressão, naturalmente a temperatura do gás aumenta. Então, ó, suponha, tá, que a temperatura do gás ela aumente um pouquinho. Digamos que ela aumentou de 25 para 25,1, tá? Aumentou só um pouquinho. Quando a temperatura do gás aumenta em decorrência da compressão, perceba que agora existe uma diferença de temperatura entre a água, que está a 25, tá? E o gás, que agora está a 25,1. Quando passa a existir uma diferença de temperatura, então neste momento aqui o gás ele fica mais quente, digamos assim. Então, naturalmente, ele vai transferir calor aqui para a água. Tá? O calor ele vai ser transferido do gás para a água. Tá? Conforme o gás ele transfere calor, então o que acontece quando um corpo transfere calor? O que acontece com sua temperatura? Ela diminui. Nesse caso aqui, ó, a temperatura volta a ser 25. Tá? Então, o gás ele entrou em equilíbrio térmico com a água. Esse calor que a água recebeu não vai alterar, tá, a temperatura da água, porque nós vimos que, bem, a água é um reservatório térmico, né? Nesse caso aqui, como trata-se de uma grande quantidade de água, tá, mesmo ela absorvendo calor, não vai ter a sua temperatura variada, certo? Mas aí o que acontece? Essa força ela continua, tá, continua atuando. Então, mais uma vez, a temperatura ela vai aumentar, digamos que para 25,1 novamente. Só que, na medida em que a temperatura aumenta, passa a existir aqui, ó, uma diferença de temperatura. Só que se existe uma diferença de temperatura, então vai ocorrer uma transferência de calor, tá, do gás para a água, que vai fazer com que o gás, tá, tenha sua temperatura diminuída mais uma vez. Tá? Então, ele diminui, tá? No objetivo de sempre entrar em equilíbrio térmico com a água. E, se você observar, tá, nesse processo aqui, existe uma tendência em manter a temperatura constante. Pronto, pessoal. Então, percebam que existe aqui uma tendência em manter, tá, essa temperatura constante. Tá bom? Pronto. Isso em uma compressão, né?
Agora vamos imaginar que o caso é de uma expansão, tá certo? O gás agora ele vai expandir, tá? Uma expansão. Naturalmente, para que essa expansão ela ocorra, tá? O gás, tá? É quem deve fazer uma força sobre esse êmbolo no sentido de fazer com que ele suba, tá? Suba. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que é realizado pelo gás, tá? Um trabalho realizado pelo gás, fazendo com que esse êmbolo ele suba, tá bom? Bem, como nós vimos, tá, na explicação anterior, quando esse êmbolo ele tem o seu movimento para cima, quando ele sobe, o que acontece com a velocidade dessas partículas aqui? Ela diminui, tá? Se a velocidade diminui, então a sua energia cinética diminui e, como consequência, a temperatura também vai diminuir. Então, nós sabemos que a temperatura aqui da nossa água é 25, a temperatura do gás inicial é 25, só que na medida em que ele se expande, essa temperatura diminui. Então, digamos que ela passou de 25 aqui, ó, para 24,9. Pronto, houve uma diminuição da temperatura. Só que, quando ocorre essa diminuição, passa a existir uma diferença de temperatura. Ó, tá? A temperatura da água é 25, do gás 24,9. Nesse caso aqui, a água está mais quente. Então, ela vai transferir calor para o gás. No momento em que ela transfere calor para o gás, a temperatura do gás volta a aumentar. Tá? Ela aumenta até os 25 graus Celsius. Tá? E mesmo essa água transferindo calor para o gás, ela não vai ter a sua temperatura variada. Tá? Por quê? Porque lembrem-se que nesse caso aqui nós temos uma grande quantidade de água. Tá? A água aqui ela é um reservatório térmico e não importa o quanto ela perca energia ou ganhe, sua temperatura não irá variar. Tá? Só que, digamos que esse processo aqui de expansão, ele continue acontecendo. Então, a temperatura vai tornar a baixar de novo. Tá? Então, digamos que baixou novamente aqui para 24,9. Só que, no momento em que baixa, tá, passa a existir uma diferença de temperatura que vai induzir o quê? Um fluxo de calor da água, tá, para o recipiente, para o gás, que vai fazer com que a temperatura do gás ela volte, tá, a ser 25 graus Celsius. Tá bom? Então, observe que nos dois casos sempre existe, tá, uma tendência em manter a temperatura constante. Certo? E se esse processo for realizado, tá, de uma maneira suficientemente lenta para que essa variação seja muito pequena, então ela pode ser desprezível. E se ela for desprezível, então nós passamos a ter o quê? Um processo isotérmico. Tá bom? Passamos a ter um processo isotérmico. Tá? Então, essa é a explicação de como é que pode ocorrer uma expansão, tá? Ou uma compressão de um gás de maneira a manter a sua temperatura constante. Isso só é possível se existir um reservatório térmico. E se esse processo for realizado de uma maneira suficientemente lenta, tá? Para que não haja grandes variações de temperatura, ou para que não haja nenhuma variação de temperatura. Tá certo? Pronto. Então, eu vou só escrever aqui, tá? Para ficar registrado aqui nas notas de aula, tá bom? Bem, então é isso, pessoal. Coloquei aqui, ó, é necessário que o processo isotérmico ocorra de maneira lenta, para que não haja variação de temperatura. Certo? Então, na medida que o processo ocorre de maneira lenta, tá, na presença de um reservatório térmico, tá, não importa se esse processo ele seja uma compressão ou uma expansão, a temperatura do gás vai se manter constante. Tá? Então, aguardem aí o próximo vídeo, viu? Onde eu vou explicar a parte analítica do processo isotérmico, ou seja, a parte onde vai envolver cálculos. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!